23 práticas bizarras de morte e luto da Era Vitoriana. A Era Vitoriana, em conjunto com o reinado da Rainha Vitória da Grã-Bretanha, durou quase todo o século XIX. O período vitoriano é exatamente conhecido por sua atitude um tanto estranhos para a sociedade, e provavelmente não é surpresa que a morte e o luto não estivessem isentos de um conjunto de regras estrita de decoro. Durante esse período, elaborados rituais de luto tornaram-se a norma, a ponto de envergonhar socialmente aqueles que não seguiam essas práticas de luto altamente regulamentadas. Alguns desses rituais, como fazer as refeições após os funerais e cercar o corpo dos mortos com flores, ainda são praticadas hoje. Também havia tradições de morte vitorianas que podemos achar estranhas hoje, mas na época elas faziam todo sentido. Os espelhos foram cobertos para evitar prender a alma do falecido em um reflexo. Retratos e fotos de família foram cobertos ou invertidos para evitar que o espírito da pessoa possuísse os vivos. O cabelo do falecido era colocado em roupas e joias e usados pelos enlutados. As rigorosas tradições vitorianas minguaram com o falecimento da Rainha Vitória, o advento do conflito nacional, a pandemia de gripe e um crescente interesse pela cremação. Por mais mórbida que pareça a etiqueta vitoriana do luto, alguns desses rituais ainda existem nos dias de hoje, de uma forma ou de outra. Os mortos posavam para fotos com os vivos. A invenção do daguerreótipo em 1839 por Louis Jacques Mandel Daguerre deu origem às fotografias pós-morte. Uma prática comum seria colocar o falecido em um ambiente doméstico realista. Os adultos eram colocados em um ambiente que refletia sua profissão da forma mais natural possível. As crianças eram colocadas com membros da família, às vezes com um brinquedo ou sentadas com um irmão, muitas vezes como se estivessem dormindo. Os falecidos às vezes ficavam em pé, com a ajuda de pinças e suportes ocultos. Em raros casos, os olhos abertos seriam pintados sobre as pálpebras fechadas. Como a fotografia era uma foto pós-vida, podia ser a única foto que a família teria do falecido. Joias feitas do cabelo dos mortos. Quando se tratava de homenagear os mortos, os vitorianos não tinham medo de fazer coisas que seriam consideradas um pouco convencionais pelos padrões de hoje. Comemorar os mortos era tão popular durante a Era Vitoriana que, de fato, partes do cabelo do falecido eram cortadas e transformadas em broches, medalhões e grinaldas. Se uma família não fosse particularmente astuta ou se sentisse muito triste para criar essas coisas sozinhas, elas poderiam enviar o cabelo para um artesão que faria isso por eles. E no final, os broches de cabelos humanos não eram realmente tão estranhos. Considerando que esta era uma sociedade que fazia adeptos de embalsamadores de pássaros preservados, gatos contorcidos em poses humanas para fotos, múmias desembrulhadas para se divertir e fazia visitas públicas ao necrotério. Pais enlutados criariam bonecas realistas de seus bebês falecidos. Após o falecimento de bebês e crianças pequenas, as famílias às vezes encomendavam bonecos de luto ou de sepultura. Geralmente eram efígies de cera realistas que seriam vestidas com as roupas da criança falecida e às vezes até incorporavam o próprio cabelo da criança falecida. As bonecas tinham um corpo de tecido macio, cheio de areia, que tinham um peso e toque realistas. As costas eram para que ficassem perfeitamente deitadas em seus caixões. As bonecas geralmente eram deixadas no local do túmulo da criança, mas algumas famílias as mantinham em casa como uma lembrança, em um pequeno caixão de vidro, uma moldura ou até mesmo um berço.
Meninas praticariam luto com bonecas funerárias. Durante a Era Vitoriana, as mulheres foram encarregadas da complicada tarefa do luto. De acordo com a Enciclopédia de Crianças e Infâncias na História e na Sociedade, não é surpreendente que esses costumes macabros influenciaram muito até mesmo as crianças. Na década de 1870, kits de morte estavam disponíveis para bonecas completos com caixões e roupas de luto, como um meio de ajudar a treinar meninas para participar, até mesmo orientar rituais de morte e seu luto. Além disso, muitos livros e fotos voltados para as crianças enfatizavam os deveres das famílias em momentos de luto. Pessoas enviavam convites de funerais extravagantes. Assim como hoje, avisos de óbitos e obituários foram publicados em jornais durante a Era Vitoriana. No entanto, os vitorianos não pararam por aí. Em alguns casos, convites extravagantes de funeral foram enviados a amigos íntimos e familiares. Isso geralmente era feito se esses entes queridos morassem fora da cidade e não vissem o aviso no jornal. Os convites eram escritos em papel timbrado de borda preta e enviado em envelopes correspondentes. A certa altura, as pessoas chegaram a fazer uma petição ao Serviço Postal dos Estados Unidos para criar um selo de luto especial para esses fins, já que os selos usuais eram impressos em cores alegres. As viúvas tinham que ficar de luto por 2 a 3 anos. Para uma viúva vitoriana moralmente correta e respeitável, existiam 3 estágios distintos de luto, e todos tinham de ser observados antes que uma viúva pudesse seguir em frente com sua vida. O primeiro, chamado de luto profundo, exigia que uma viúva usasse um vestido preto e véu, conhecido como joio de viúva, por 1 ano e 1 dia após a morte de seu marido. O próximo período, chamado de segundo luto, durava de 9 a 12 meses adicionais. Durante esse tempo, ela poderia tirar o véu, mas ainda tinha que usar principalmente o preto. O terceiro e último estágio, meio luto, durava 6 meses. As mulheres neste período de luto podiam usar roupas coloridas, com detalhes em preto, mas nada muito chamativo. Padarias vendiam biscoitos especiais de luto. Após o funeral, um almoço ou jantar formal era servido aos enlutados. Aqueles que não puderam comparecer à refeição recebiam um biscoito especial para o funeral. Esses salgadinhos apimentados e amanteigados eram embrulhados em papel com poemas tristes, informações sobre os falecidos, versículos bíblicos ou orações, e eram amarrados com uma fita preta. O papel era para ser guardado como lembrança fúnebre, semelhante aos cartões de oração de hoje. Espelhos e retratos tinham que ser cobertos com um pano preto. Um dos estranhos costumes de morte vitoriana envolvia cobrir todos os espelhos, retratos e objetos brilhantes como vasos na casa com tecidos crepe preto. Essa era uma prática póstuma necessária por uma série de razões. Por um lado, cobrir todas as coisas brilhantes com tecido preto efetivamente colocava a casa em luto, porque as coisas brilhantes eram um insulto para a família no luto. O brilho era considerado inadequado. Além disso, os vitorianos acreditavam que os mortos podiam aparecer em espelhos, ficar presos lá e chamar outros membros da família para segui-los na vida após a morte. Então, cobri-los para evitar essa possibilidade era um passo bastante necessário. O medo do enterro acidental criou um mercado para caixões de segurança. A medicina ainda operava na área cinzenta da experimentação durante a Era Vitoriana, e havia muitas histórias de pessoas sendo enterradas vivas depois de cair em um estado vegetativo, conhecido como a doença do sono. A pessoa se recuperaria depois de vários dias, apenas para descobrir que estavam abrigados em seu caixão. Compreensivelmente, havia um medo generalizado de um enterro prematuro.
Vários modelos de caixões da era vitoriana trataram desse medo. Um incluía colocar um sino na mão do falecido que estava preso a um anel, e então a uma linha para fora do caixão que subia até o topo da sepultura. Se a pessoa acordasse, ela poderia tocar o sino para indicar que estava viva. Um médico americano, o Dr. Timothy Clark Smith, estava com tanto medo de ser enterrado vivo que projetou uma janela de vidro de 14 por 14, que dava o caixão para um poço de quase 2 metros. Ironicamente, ele faleceu no Halloween em 1893. Enlutados choraram em frascos de lágrimas em funerais. Os frascos de rasgo ou frascos lacrimejantes foram uma das práticas mais exageradas das tradições de luto vitorianas. Como o seu nome indica, são literalmente pequenos frascos de vidro com rolhas de borracha ou cortiça, utilizados para recolher as lágrimas dos enlutados durante os serviços religiosos do falecido. Durante o velório e o funeral, os enlutados seguravam os frascos contra o rosto para conter as lágrimas. Após o serviço, esses frascos seriam apresentados à família do falecido, como forma de comprovar o quanto sentiria falta daquela pessoa. Os frascos lacrimejantes também eram muito úteis para ajudar a família enlutada a decidir quanto tempo deveria ser o luto apropriado. Uma vez que as lágrimas nos frascos secassem, o luto poderia cessar. Os manuais de instruções do luto eram essenciais. Felizmente para aqueles enlutados vitorianos meticulosos e respeitáveis, uma pessoa não precisava guardar todas as regras do luto na memória. Havia manuais de luto especialmente publicados que descreviam todas as regras para você. Um dos muitos efeitos da Revolução Industrial na sociedade vitoriana foi o advento de indústrias criadas especificamente em torno dos costumes do luto. Como parte disso, foram publicados e distribuídos livros que continham detalhes sobre como lamentar ou chorar adequadamente. Esses livros continham seções sobre roupas, maneiras, alimentos e comportamentos, entre outros. As novas esposas dos viúvos tiveram que entrar direto no luto. Ao contrário das viúvas, um viúvo, isto é, um homem que pertence à esposa, podia se casar novamente a qualquer momento durante o processo de luto. Se ele tivesse filhos pequenos e nenhuma mulher adulta na família, alguém teria que cuidar dos filhos. Então, ele escolheria uma nova esposa. No dia do casamento, o viúvo noivo não precisava usar sua roupa de luto de terno preto e chapéu. No entanto, ele tinha que colocá-los no dia seguinte, e sua nova esposa tinha que entrar em luto também, até que o período de costume terminasse. Túmulos foram fortificados contra homens da ressurreição que roubavam os corpos. A necessidade médica de entender a doença e a morte causou uma grande demanda por cadáveres para treinamento médico e dissecação e para atender o público que se reunia para assistir às dissecações. Por causa disso, o roubo de túmulos era galopante. Com a influência religiosa, os familiares temiam que a alteração do corpo físico pudesse ter consequências negativas para o espírito. De acordo com o código, a ascensão dos ladrões de corpos diz que a prática de perturbar túmulos era muito comum. Um truque comum do comércio era se enterrar na extremidade da cabeça da sepultura e arrastar o cadáver para fora com uma corda amarrada em seu pescoço. Um método mais sutil era cavar um buraco a uma certa distância do túmulo e abrir um túnel para fora do corpo, sem que ninguém soubesse que o túmulo havia sido mexido. A mortalha e os bens da sepultura muitas das vezes eram deixadas na sepultura na remoção do corpo, já que as sentenças judiciais eram mais leves para o roubo do corpo sozinho. Os ricos construíram mausoléus ou sepulturas revestidas com fortalezas de ferro para manter fora os ladrões de túmulos, chamados de homens da ressurreição. Aqueles que não podiam
podiam se dar o luxo de tomar precauções tão elaboradas, colocariam pedras ou flores na sepultura para detectar qualquer movimento no solo que pudesse indicar um roubo, ou cavariam galhos e amoreiras na sepultura para dificultar a escavação de túneis. Às vezes, os amigos do falecido até guardavam o túmulo à noite. O falecido não podia ser transportado com a cabeça primeiro. Quer o falecido estivesse a caminho da casa funerária para o embalsamamento ou indo para a igreja para a cerimônia fúnebre, ele não poderia ser retirado da casa primeiro pela cabeça. Em vez disso, era essencial que ele saísse primeiro pelos pés. Os vitorianos acreditavam que se os mortos fossem removidos de cabeça para baixo, eles usariam a oportunidade para acenar para os membros da família, insistindo que um de seus parentes o seguissem na morte. Mortos foram exibidos em seus próprios salões. Embora casas funerárias existissem durante o período vitoriano, era principalmente lugares onde um corpo era embalsamado. Não usavam as salas da funerária como hoje. Os serviços funerários de velório ainda não eram realizados neles. Em vez disso, o corpo do falecido era colocado em um caixão e depois exposto na sala de sua casa. Amigos, vizinhos e parentes faziam visitas para dizer adeus e confortar os entes queridos enlutados. E alguma pessoa ficava com o corpo mantendo vigília 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que fosse enterrado. Lembrando que o velório poderia durar dias. As flores eram usadas para mascarar o cheiro dos mortos. O embalsamamento já existia há séculos. Considere o processo de mumificação do Egito Antigo, mas o embalsamamento moderno realmente eficaz ainda não havia sido aperfeiçoado na era vitoriana. Na verdade, eles ainda estavam usando arsênico como conservante naquela época. Como resultado, flores frescas eram necessárias ao redor do corpo o tempo todo para mascarar o aroma pungente de um corpo em decomposição na sala de sua antiga casa. Não havia ar-condicionado na época, então um velório de verão tinha uma necessidade especial do serviço aromático que as flores forneciam. Embora as flores continuem a ser associadas aos funerais como um símbolo de respeito, elas não servem mais ao duplo propósito do período vitoriano. Os vitorianos gostavam de piqueniques em cemitérios. De acordo com a escritora Kira Butler, da Sociedade da Meia-Noite, a popularidade das elaboradas tradições funerárias afetou a percepção social do cenário outrora macabro. Para um alívio da sociedade, famílias em luto recorreram aos cemitérios para passar suas tardes tranquilas. Projetados como parques públicos, com seus mausoléus revitalizados, góticos e colunas de inspirações egípcias, os cemitérios se tornaram um lugar para passar uma tarde de domingo, onde as famílias podiam estender uma toalha em um pedaço de sombra e socializar com outras pessoas que vieram visitar com seus entes queridos em repouso. Claro, isso não era apenas porque os vitorianos eram obcecados com o pós-vida, mesmo que fossem. Em uma cidade superlotada e sombria como Londres, os cemitérios eram limpos, confortáveis, amplos espaços abertos, cheios de vegetação. Então era fácil ver um cemitério como áreas de recreação. Economizavam para ter um funeral adequado. As famílias começaram a economizar para um funeral enquanto seus parentes ainda estavam vivos e saudáveis. Anteriormente, os serviços pós-vida eram arranjados entre a família e a igreja e eram pequenos negócios privados. Na era vitoriana, esperava-se que uma cerimônia de enterro fosse um processo longo, elaborado e público, exigindo um diretor, cavalos pretos alugados
preparados para o carro funerário, arranjos florais elaborados, convites, crepe, carregadores de caixão, enlutados profissionais, fotografias e uma grande festa para os enlutados. As famílias, principalmente entre as classes mais baixas, começaram a separar fundos para uma passagem eminente e a pompa subsequente necessária. Muitas das vezes, a família podia se recusar a investir no fundo funerário para as necessidades diárias básicas, ironicamente, causando a morte de um membro da família. De acordo com Joyme, em 1900, o estigma do enterro de um indigente era tão grande que as famílias ficavam sem comida e aquecimento para gastar 1 centavo por semana para cada filho, 2 centavos para a mãe e 3 para o pai, nas despesas do funeral. O cadáver não podia ficar sozinho em casa. Os costumes vitorianos determinavam que alguém deveria sentar-se ao lado do corpo do falecido durante todo o tempo em que ele ou ela permanecesse em casa. Existiam muitas razões para isso, incluindo a ideia de que confortava os mortos e os ajudavam a fazer uma melhor transição para a vida após a morte. Ideias mais práticas para esta vigília constante envolviam a necessidade de manter os roedores longe do corpo, de estar perto para o caso de o falecido não estar realmente morto e de cumprimentar qualquer um que viajasse muito para prestar homenagem. Os relógios eram parados para marcar a hora da morte. As regras estritas para o processo de luto exigiam a parada dos relógios na hora da passagem para homenagear o momento em que a alma deixasse este invólucro mortal. Ao fazer isso, os vitorianos acreditavam que estavam evitando o azar. Além disso, eles acreditavam que esse costume permitia que o falecido continuasse para a próxima fase. Se os relógios não parassem, o tempo continuaria, permitindo assim que os espíritos permanecessem no presente para assombrar ou vagar sem fim entre o estado de existência. Depois que o falecido era enterrado no chão, o relógio podia ser descoberto e reiniciado. As crianças tinham que observar luto com restrições. Os rituais de luto não eram apenas para adultos seguirem. As crianças tinham que usar roupas de luto e seguir um certo conjunto de comportamentos também. Se as crianças tivessem menos de 12 anos, elas poderiam usar roupas normais, mas deveria incluir uma braçadeira preta durante os meses de inverno, ou cinza durante a primavera e o verão. E os detalhes de roupa combinando. As crianças com mais de 12 anos usavam roupas de luto padrão, iguais às dos adultos. Famílias ingressaram em clubes funerários para pagar o enterro de seus entes queridos. A Lei da Anatomia, em 1832, foi aprovada para fornecer cadáveres à comunidade científica da maneira mais cruel. Um parente tinha 7 dias para providenciar o caixão e o enterro, ou o corpo de alguém que passasse em um asilo ou prisão seria doado a uma instituição de ensino. As crenças religiosas atiçaram as chamas do medo de não ter um corpo totalmente intacto, pronto para a ressurreição. Os clubes funerários foram criados para ajudar as famílias das classes mais baixas a pagar pelos serviços, da mesma forma que funcionam as apólices de seguros modernas. Os membros pagavam taxas semanais para cobrir as despesas, não importa há quanto tempo a pessoa é membro, com taxas baseadas na idade e tipo de cerimônia. Aqueles que não podiam pagar um enterro adequado tiveram que recorrer à pobre união. Em meados da década de 1850, haviam cerca de 50 mil mortes por ano em Londres. Os municípios estavam ficando sem espaço para enterrar os mortos, causando problemas de saneamento e problemas de saúde, enquanto grandes e belos cemitérios foram construídos para abrigar os ricos falecidos. Os pobres enfrentaram um destino terrível. Eles confiaram na união dos pobres para enterrar seu ente querido em um túmulo de indigente, sem uma lápide e com pouca ou nenhuma cerimônia.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses costumes fúnebres da era vitoriana? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clique no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.